Eu terminei há poucos dias de olhar uma série bem interessante. Uma série que me fez pensar bastante sobre a importância das nossas experiências boas e ruins. Só um momento. Caramba, tá forte, né? Bom, a série se chama Ruptura e ela fala sobre uma empresa que faz um processo nos funcionários que se chama ruptura. Os funcionários passam por esse processo e é uma separação na memória deles, em que uma parte deles só lembra do que acontece dentro do trabalho e outra só lembra do que acontece fora. Então a pessoa que eles chamam de externo, ela todo dia, quando ela entra no escritório, ela pega um elevador e quando ela passa por esse elevador, a memória dela da rua se apaga. Ela não sabe quem ela é lá fora. E essa série me fez refletir bastante sobre a importância da gente ter experiências boas ou ruins. E eu acho que é uma série que ela pegou trabalho, a vida corporativa, porque a vida corporativa é um motivo de aflição para muitas pessoas. E para muitas pessoas realmente com razão, porque o meio corporativo ele pode ser bastante cruel, bastante tóxico. Porque a gente sabe que tem empresas que não estão nem aí para como é que os funcionários estão. A gente sabe que existe, infelizmente. E se eu não me engano, até um roteirista, alguém que teve a ideia da série, falou que fez ela baseada em alguns trabalhos que teve lá em Los Angeles, que foram extremamente penosos, trabalhos extremamente chatos. E a série ela passa muito isso, porque ela se passa num escritório que ele é todo branco, minimalista, é um lugar grande, labiríntico. E as pessoas lá, elas passam o dia inteiro fazendo uma coisa que elas nem sabem o que é. Elas passam num estado de piloto automático. Inclusive, os protagonistas, alguns deles, eles não sabem o que eles fazem lá e eles não se importam com isso. Eles só fazem porque eles sabem que eles têm que fazer. Mas eles nunca chegam a se questionar se aquilo é certo, se não é, se é errado, o que realmente eles estão fazendo. E assim é muitas vezes a gente na vida e muitas vezes no trabalho também. Mas uma coisa que me faz refletir muito dessa série, que eu fiquei pensando enquanto eu olhava, era o quanto é importante a gente ter as boas experiências e as ruins. Eu tenho certeza que muita gente, se pudesse, faria o processo da ruptura e esqueceria do seu trabalho. Gostaria de esquecer o que faz. Gostaria de só entrar no elevador no início do dia e só se perceber saindo dele no final do dia, já tendo passado todo o expediente sem lembrar de nada. Só que imagina quanto tempo de vida perdido se a gente esquecesse durante 8 horas do dia o que a gente faz. Quanta experiência de vida a gente deixaria pro lado, deixaria pra trás. E a pessoa que tá fora, que vida chata também. Ela simplesmente se percebe entrando no trabalho, depois se percebe saindo e ela tá cansada. E ela, na verdade, pra ela não fez nada. E uma parte da série que me causa uma agonia também é um momento em que uma protagonista, a série mostra o ponto de vista dela. Ela vai pro elevador, o elevador se fecha e se abre e ela já tá de novo no trabalho. Mas então eu fico pensando isso na vida real, eu aplicando isso na vida real, o quanto as experiências ruins nos fazem também, nos fazem crescer. Por mais que a gente não queira, e é claro que eu vou dizer que eu não quero nenhuma experiência ruim, tu também vai dizer, a gente não quer. A gente não quer que aconteça nada ruim na nossa vida. Mas se a gente parar pra analisar, se tu parar pra analisar as coisas ruins que aconteceram na tua vida, eu tenho certeza que tu vai enxergar o quanto elas te fizeram crescer. E o quanto elas são importantes pra pessoa que tu é hoje. Muitas dificuldades que as pessoas têm na infância fazem delas pessoas melhores. Dão pra elas habilidades que elas não teriam se elas não tivessem passado por aquelas coisas. E novamente, ninguém quer sofrer. Ninguém pensa assim, eu quero sofrer para que eu fique melhor. Se a gente puder crescer sem sofrer, ótimo. Mas a melhor coisa que a gente pode querer é deixar nas mãos do universo. O que tiver que aconteça. O que não tiver que acontecer, que não aconteça. Querer as coisas boas só é uma grande ilusão. Porque, novamente, eu sempre falo isso. Eu acho que isso cabe em muitos contextos. Mas até o que é bom se torna chato. E se a gente não tivesse o que é ruim, como é que a gente saberia o que é bom? Se a gente não passasse frio, como é que a gente saberia como é o calor? E agora eu me recordo até de uma experiência que eu tive quando eu fui viajar. Eu fiz 2 viagens pra Finlândia e uma foi no inverno. Eu fiquei em torno de 20 dias lá. E foi a primeira vez que eu vi na vida o quanto o sol é importante pra gente. Apesar de já saber, de já ouvir, né? A gente sabe que o sol é importante, vitamina D, enfim. Mas lá na Finlândia, eu peguei 20 dias de tempo nublado, tempo cinzento, branco, tudo branco, as pessoas brancas. Não tinha uma pessoa bronzeada lá porque isso é impossível no inverno, de forma natural. E aí eu percebi, nossa, quando eu voltei, eu lembro de estar voltando, pegando o carro para minha casa, e foi um espetáculo de iluminação, um espetáculo de cores. Pegar o carro de volta para minha casa e ver, nossa, como as coisas são coloridas. O verde da vegetação, o azul do céu, como é incrível. E era tudo muito colorido, porque os meus olhos estavam acostumados com aquele branco. E aí eu pensei, nossa, realmente, a gente precisa de experiências contrastantes às vezes para entender algumas coisas. E a série também ela nos traz algumas reflexões sobre lidar com as experiências ruins. Porque o personagem principal, o Mark, ele entrou nesse emprego querendo fazer a ruptura porque ele teve uma perda na vida dele. Ele perdeu uma pessoa importante para ele. E ele queria passar uma boa parte da vida dele evitando o luto. Então a parte dele que ele se lembrava do trabalho não sabia da parte da vida dele que tinha
perdido a pessoa importante. Só que é o seguinte, o tempo de luto que ele precisa passar de qualquer jeito. Não existe como atalhar o luto. E eu falo em luto, mas eu quero dizer qualquer experiência que nos cause um grande desconforto, assim, não necessariamente a perda de alguém. Mas assim, eu tenho situações chatas com clientes às vezes. Felizmente não é comum as situações mais chatas, mas elas acontecem também. E tem coisas que me deixam, tem coisas que vão lá no fundo, que a gente fica transtornado. E eu sou uma pessoa que eu deixo muita coisa passar. Eu deixo muita coisa bater no meu couro e eu penso, foda-se. Sabe, eu deixo entrar aqui e sair aqui. Mas ainda assim tem coisas que ficam ali me corroendo por um tempo. E principalmente coisas que eu não consegui dar uma resolução, uma resposta adequada. Mas mesmo essas situações assim, não tem como eu atalhar pra ficar bem. Não adianta encher a cara, não adianta usar droga, não adianta fazer nada. Adianta fazer exercício físico. Isso adianta. Mas o tempo que a gente precisa para processar alguma coisa, a gente precisa. Não tem como a gente atalhar. Tem como a gente minorar o dano. E uma última coisa que eu penso também quando eu penso na série é a questão é sobre a empresa. A empresa da série é a Lumon. E essa empresa, ela tem uma cultura muito forte, uma cultura é quase uma coisa religiosa, assim. Eles fazem aquilo ali até meio que eu vejo muitas relações com 1984. E nessa empresa, inclusive, eles veneram o criador dela e é uma coisa muito louca. E muitas empresas fazem isso também. Elas criam uma cultura, tentam criar uma cultura de ser um lugar maravilhoso e tal. E na verdade aquilo é uma embalagem e a realidade não se sustenta. E eu tava até ouvindo agora há pouco um vídeo do Clóvis de Barros falando sobre o trabalho, falando sobre as palestras que ele é contratado para dar. E ele diz que ele vai lá e ele fala muitas vezes o que o contratante não gostaria que ele falasse. Que o funcionário, se ele não tá se sentindo bem, se ele não é bem remunerado, se ele não é bem tratado, se ele não tem um ambiente saudável, ele tem que reclamar. Ele não tem que trabalhar e aceitar tudo e ter mentalidade de dono. Eu acho que eu seria um pouco mais contra essa ideia no passado, mas hoje eu vejo que isso é real. Eu, como uma empresa, eu tenho a tendência a pensar como um dono de empresa. Mas eu acho que as empresas precisam ser mais justas com as pessoas. E realmente no Brasil é muito difícil para as empresas, porque as cargas tributárias são altas. Mas tem empresa que suga o funcionário, tudo que pode. As pessoas não podem aceitar qualquer coisa. As pessoas precisam realmente reclamar, mas sempre lembrando que o combinado é o combinado. Também é errado quando tu aceita um emprego e tu começa a reclamar de coisas que tu aceitou. Então, se o contratante disse, ó, tu vai fazer isso, vai ser remunerado assim, tu aceita? Se tu disse eu aceito, tu concordou com tudo aquilo previamente. Então, como é que tu vai chegar lá na hora de executar e dizer, não, mas eu não quero fazer isso, ou eu não vou fazer isso desse jeito? E infelizmente acontece. Então, assim, é um assunto muito delicado, porque tem muitos lados, tem muitas cabeças, muitos tipos de pessoas. Mas as pessoas, sim, é importante que elas pensem como dono de negócio para a própria mentalidade, para o próprio desenvolvimento pessoal, principalmente. Eu acho que realmente tem que ser feita essa troca justa. Eu acho que as pessoas, enquanto elas estão naquele ambiente, elas precisam prezar pelo que elas combinaram, o que elas disseram que elas iam fazer. Porque isso é uma questão de palavra também. Assim como a empresa também precisa zelar pelo que ela prometeu. Mas isso é assunto para um outro vídeo, porque isso é um assunto muito delicado e precisa de mais pontos para ser uma discussão completa. Mas eu achei interessante de compartilhar também, falar um pouco sobre esse ponto, porque é algo que a gente também percebe na série. Funcionários lobotomizados pela empresa. A viagem dessa semana foi essa. Se tu concordou com alguma coisa que eu disse aqui, ou discordou, tu tá no teu direito. E ótimo, porque se a gente concordasse com tudo, não teria debate, não teria evolução. E se eu fosse tu, eu assistiria a série também. É uma série bem interessante. Eu só não gostei de uma coisa. No momento que eu gravo esse vídeo, vai levar, sei lá, 1 ano e meio, 2 pra sair a próxima temporada. E depois de ficar no vazio, de terminar as 2 temporadas que tem até agora dessa série, eu decidi que eu não vou olhar mais série nenhuma. Eu não inicio uma série que não tenha final. Se tu gostou desse vídeo, me deixa teu like aí, já se inscreve no canal e a gente se vê por aí.